Boa tarde, meus irmãos, a paz do Senhor. Quero compartilhar aqui uma palavra de Deus para a vida dos irmãos, que está em João capítulo 6, versículo 5, que fala assim: Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que isso para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Amém? Era um pouco alimento, pequeno número de comida, né, ali, para que fosse alimentado tantos homens. Mas a palavra fala: seja fiel no pouco, que eu te colocarei no muito. Essa palavra veio no meu coração para aquelas pessoas que acham que tem pouco, mas Jesus aqui está falando que no pouco ele supre a necessidade de muitos. Às vezes você se encontra numa situação que você acha que você não é capaz de falar uma palavra para uma pessoa, não é capaz de cantar um louvor, não é capaz de evangelizar, não é capaz de fazer algo para Deus porque você tem pouco. Mas como este pouco, essa pequena quantidade de pão e peixe para 5.000 homens não supriam, isso é você com o que você tem. Você tem que trabalhar com o que você tem dentro de você, é no pouco mesmo. É você tendo nada, quase nada, é que Deus te coloca lá em lugares grandes. Lá em 1 Samuel, no capítulo 16, quando Deus envia Samuel à casa de Jessé para ungir Davi rei, a palavra de Deus fala que Jessé escolheu seus filhos. Jessé tinha 8 filhos, no meu entender aqui, 8 filhos, e escolheu os 7 mais perfeitos que ele tinha na sua casa, para quando recebeu a notícia que dentre eles ia sair dali rei, ungido como rei. E aí passaram-se cada um dos seus 7 filhos, mais belos, mais altos, mais fortes, e dentre eles nenhum foi escolhido do Senhor para ser ungido rei. Quando Samuel pergunta para ele se acabaram seus filhos, né, os seus mancebos, e aí ele respondeu que tinha o menor que estava no pasto cuidando das ovelhas. Era pequeno, ele falou que era menor. Então Samuel pediu que Jessé mandasse que fosse buscar Davi, o pequenino, né? E não iam assentar à mesa até que Davi chegasse. E quando Davi chegou, Deus mandou a Samuel ungir a Davi, porque aquele seria o rei de Israel. Ele seria ungido rei de Israel. Israel a gente conhece como uma imensidão, né? Como Israel é um povo separado do Senhor. E a gente viu que mais uma vez Deus surpreende a sabedoria humana, a qualidade humana, as grandezas que os olhos dos homens podem enxergar. Quando Davi foi pelejar contra Golias, assim fora dessa leitura, quando Davi foi pelejar contra Golias, para todos o vencedor da batalha seria Golias.
Por quê? Porque ele era grande, ele era gigante. Ele fazia todo Israel temer a ele. Aquela cidade lá dentro de Israel. Quando a gente vê na palavra do Senhor, até os seus discípulos, quando foram escolhidos, tinha muitos que não serviam a Deus, outros perseguiam a Jesus, perseguiam a Deus, né? Falavam e eram contra a chamada do Senhor. E muitos foram chamados. Aí eu fiquei imaginando assim, por que se fosse nos nossos olhos humanos, Deus teria chamado Golias. Golias perseguiu o povo dele. Por que Deus não chamou Golias e mudou a vida dele? Como ele era um grandão, né? E todo mundo ia temer ele. Eu creio que ele ia ser, se fosse um escolhido do Senhor, ele ia ser um maior dentre todos os reis, todos os homens do Senhor em guerra, em força, entendeu? Porque ele era o maior. Mas Deus escolheu o menor para vencer o maior. Então é neste lugar que Deus quer te colocar nesta tarde e quer te colocar como o menor. Não para que você venha se diminuir, mas para que Deus venha ser grande na sua vida. Porque quem vence a batalha não é o seu tamanho, a sua estatura, a sua beleza, a sua condição financeira. Quem vence a batalha não é a sua posição social. Quem vence a batalha é o Deus que você serve. E muitas vezes você pode ser pequenino, muitas vezes você pode se achar incapaz, muitas vezes você pode se achar que você não dá conta, que você não vai prosseguir. Mas eu quero te falar uma coisa nessa tarde. É que o que está em você, muitas vezes você não enxerga porque está dentro do teu coração. É muito pequeno para você enxergar, mas é tão imenso para você que pode te surpreender. Esse nome chama Jesus Cristo. Ele está dentro de você. O Espírito Santo é quem peleja em nosso favor. Ele que luta a nosso favor. Então não adianta a gente se achar pequeno, a gente achar que a gente é incapaz, que a gente não tem muita coisa como aquele jovem, né? Ali com 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão. Eu quero te falar que você é um vaso do Senhor, um escolhido do Senhor. E aonde você for, prosperará. Onde você colocar os seus pés, será abençoado. Uma palavra que você liberar para uma pessoa é uma palavra de Deus. Você vai liberar uma palavra de Deus. E essa palavra ela pode fazer muitas coisas acontecer. Muitas coisas acontecer. Quando Davi foi ungido, ninguém acreditava. Quando Davi teve coragem e foi pelejar contra o Golias, o filisteu, até o próprio pai dele não acreditou nele, os irmãos não acreditaram, acharam que ele não tinha condição física, mas ele realmente não tinha uma condição física, mas ele tinha dentro dele algo maior do que o Golias, maior do que a situação, maior do que o problema. E o nome desse algo que ele tem é Deus, como eu e você tem. Então não se sinta inferior, nem menor do que ninguém. Coloque a sua vida diante do Senhor. Deposite o seu pouco, que Deus te colocará no muito. Seja fiel a Deus, que Ele vai ser fiel a você. Recebe essa palavra nessa tarde e eu te agradeço em nome de Jesus por estar ouvindo isso. E passe essa mensagem para frente, que Deus venha entrar em vários corações e às vezes essa palavra venha transformar vidas. Eu creio em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.